OMS destacou recentemente uma necessidade urgente de falar sobre saúde mental. A mesma destacou que 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno. Mais da metade desse número são as mulheres. Donas e deusas, precisamos falar sobre saúde mental. Ao todo, no Brasil, a gente está falando de cerca de 19 milhões de pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, que não se sentem bem. Como viver a vida mais leve, com mais tranquilidade? Porque a vida pede o quê? Ela pede equilíbrio urgente. No episódio de hoje eu trouxe duas mulheres incríveis, eu tô apaixonada nesse sofá para falar sobre saúde mental. Meninas, bem-vindas, obrigada. Eu já disse aqui nos bastidores que eu tô feliz mesmo porque esse é um sofá empoderado. Eu vou apresentar as minhas convidadas. Blenda Oliveira está aqui comigo, é psicoterapeuta há mais de 30 anos. Ela é autora, palestrante, psicóloga, uma estudiosa e especialista em crianças, adolescentes, adultos, na família, certo, Blenda? Sim. Bem-vinda. Obrigada. Comigo aqui do lado da Blenda tá a Di Fernandes, uma querida. Di, eu te acompanho nas redes, assim como acompanha a Blenda também. A Di é comunicadora, ela se formou em cinema pela New York Film Academy, em Nova York, e é influenciadora nas redes, fala sobre moda, sobre beleza e sobre saúde mental. Que delícia falar tudo isso com leveza, certo? Sim, Ai, obrigada. Meninas, vamos lá. Obrigada. Ó, já vou começar com uma polêmica, tá? Pra gente já começar esse papo. Quando a gente fala de ter equilíbrio e saúde mental, é importante a gente ser um pouquinho egoísta com a gente? Ou não seria essa palavra? Diz, Blenda. Olha, eu acho que não seria egoísta, embora algumas pessoas coloquem isso como egoísmo, certo. Né? Eu acho que a saúde mental, primeiro, ela não é alguma coisa que a gente vai conseguir ter. A saúde mental é como se você andasse de bicicleta e tem que se equilibrar todo o tempo. A gente se desequilibra e a gente equilibra, se desequilibra e equilibra. Então, esse conceito de saúde mental, como alguma coisa que a gente vai chegar nela, não é? É um conceito, me parece, equivocado, porque não existe uma saúde mental, existem várias saúdes mentais. Perfeito. Né? Então, a saúde mental, ela é alguma coisa que você, todos os dias, busca por ela. E ela precisa estar em relação a, né? Então, claro, tem momentos que a gente precisa se priorizar, tem momentos, inclusive, que a gente se isola um pouco para cuidar da gente. Podemos chamar isso de um momento egoísta? Podemos. Mas, na verdade, a boa saúde mental, ela ocorre na relação com as pessoas que estão no nosso entorno e com as pessoas que a gente vive. Então, saúde mental é você se relacionar e essas relações causam impacto, você causa impacto nas relações, você colabora, você não colabora, e é nessa interface que a saúde mental vai surgindo. Eu trouxe a questão do egoísmo porque a gente se sente culpada às vezes, né? Sim. Porque a gente vive hoje numa sociedade que exalta a exaustão, né? Se você tá com uma agenda tripulada, se você tá fazendo muita coisa, uau, tá no sucesso. Sim. E aí você fala, parei, hoje eu não posso, porque eu vou cuidar de mim. Soa egoísmo, né? Então, que bom que a gente tem conversas como essas, donas e deusas, para a gente entender que a gente precisa se olhar e até também para contribuir com todo, né, Claro, Blenda, do jeito que você trouxe. Porque se você está bem, com certeza o seu entorno vai ganhar com isso. Todos ganham com a saúde mental de um, todos ganham. O coletivo todo. Coletivo, sim. E a nossa geração hoje acompanha muito a internet, né, Di? É verdade, é verdade. E você tá o tempo todo lá influenciando muita gente. Você tem noção dessa sua influência? Eu tenho. E é muito importante. Isso que você falou é super importante. Por que a gente estuda tantas coisas, sendo que e não estuda, né, sobre a saúde mental, sendo que é um dos maiores pilares, né? Porque Sim. sem a saúde mental você não tem nada. Não consegue nada. Nada. E eu acho, assim, que como influenciadora, a gente tem que ter noção de que a gente tem um papel, assim, muito importante.
Porque o que a gente faz de fato influencia, e inclusive assim, no exemplo, no que você mostra que é certo, que é errado. Eu acho que é muito legal você poder trazer essa abordagem, sabe? Sim. Inclusive para pegar pessoas mais jovens também, né? Claro. Eu sigo as duas na rede, meninas, e eu gosto muito do conteúdo que é de trás, porque quando a gente fala muito sobre moda e beleza na internet, tem alguns padrões, né, que são muitas vezes inatingível, né? Então, quando a gente vê uma mulher real trazendo moda ou trazendo pautas de beleza que cabem, né, nas pessoas, elas conseguem se olhar e se sentir representadas e falar, ai, eu consigo, né? Você se sente ali representada, isso é muito bom. É verdade, é verdade. Inclusive, assim, eu falo muito de beleza, de moda, e eu até costumo dizer, eu gosto muito, de skincare, né? Nós mulheres gostamos. Mas tem mulher que não gosta. Eu falo, olha, legal você passar um creminho, mas você não é obrigada. Tá tudo Se bem. você não quiser e você não gosta, tá tudo ótimo. O que a gente fala muito aqui nessa temporada é sobre a gente fazer algo que queremos por conta própria. Exatamente. Quando a gente faz algo porque tá imposto, ou por uma sociedade, ou porque é a regra, ou porque dizem que isso é o hit da moda, ou porque alguém, né, você precisa estar nesse lugar para ser aceita, aí não é legal. Aí não tá... Aí você não tá cooperando para a sua saúde mental, certo? Com certeza. Ô, Blenda, quando a gente fala de saúde mental, você como psicóloga, me diga, é o jeito que a gente lida com as nossas emoções? Sim, é o jeito como a gente lida com os nossos afetos, né? Tá. As emoções, as nossas crenças que a gente carrega, porque isso é uma coisa muito importante. A gente às vezes acha que o que a gente decide na vida, a gente decide somente por a gente. E muitas vezes a gente decide coisas, escolhe coisas, e é de um jeito em função de um conjunto de situações da nossa bagagem, né? Aquilo que você traz da tua família, aquilo que você traz das tuas gerações anteriores. Então, a saúde mental, ela não só é uma forma de você lidar com seus sentimentos, afetos, como é também uma forma de você contar a sua história. Quando você foi para a internet, você foi influenciada por alguém, Di? Olha, na verdade, assim, como eu sou formada em rádio e TV, em cinema... A comunicação já estava aí, já né? Já estava aqui. É até interessante a gente falar, a gente está falando isso de saúde mental. Eu lutei muito tempo, assim, com essa área da comunicação. Porque eu comecei nela, aí eu achava que eu não ganhava bem, aí eu falei, eu vou partir para uma área... Enfim, aí montei minha empresa, só que eu tive que entrar numa depressão para perceber, aí fazer terapia e perceber que aquilo não... Que era um fator chave, que eu não fazia o que eu gostava. É mesmo? E foi daí que eu comecei a trabalhar como influenciadora, e hoje em dia eu tô super feliz, tá dando super certo. É engraçado. Então, assim, a gente não consegue fugir, né, do que a gente gosta. Sim. E é muito importante a gente fazer o que gosta, porque toma tanto tempo da nossa vida, né? O nosso trabalho. Olha, eu apresentei um episódio que eu falava que o tic-tac do relógio que tá no nosso pulso não é relógio, é a vida passando. Porque é isso, a gente tem que viver com leveza, né? O episódio de hoje, a vida perde equilíbrio, porque a vida é um sopro, passa muito rápido, né? Eu acho que o mais importante para as nossas telespectadoras é, você quer conhecer o outro, mas se conheça antes. Tão importante você se conhecer, saber o que você gosta, porque muitas vezes é tirado isso da mulher, quando a gente fala aí, trazendo, né, uma sociedade não muito distante, um passado não muito distante, muito recente. Muito recente, em que o não era o que, assim, a mulher não sabia falar não. Né? É verdade. A mulher não sabia falar não, então era muito o que era imposto pra gente. Então, imagina que se conhecer é uma culpa, era egoísmo, imagina, a mulher é o cuidar do outro, o servir ao outro, a família, o filho, os amigos, seja no operacional da casa ou do lar, ou seja no emocional, né? Que é aquele porto seguro, é a que cuida de todos. Como essa nova geração, principalmente que a minha geração, eu já tenho 41 anos, eu sou muito mais próxima da geração dos meus filhos, que são pequenininhos, do que com a geração da minha mãe e da minha avó.
Como que a gente tem saúde mental, doutora, para a gente conseguir quebrar esse padrão? Eu acho que as mulheres, e é interessante porque na estatística da OMS as mulheres são mais atingidas, né, pelos transtornos emocionais, principalmente depressão e ansiedade. Faz sentido, faz bastante sentido, porque exatamente no passado recente a mulher estava muito mais inserida no mundo privado. Né? A mulher vem saindo para o mundo público, o horizonte dela se expandiu muito, mas ela não deixou de ter uma série de atribuições que ela tinha, né? E ela tem. Então isso, com certeza, é uma demanda muito grande, o mundo se expandiu muito, a realidade se expandiu muito, e além de tudo, nós mulheres temos um aspecto hormonal, uma biologia de hormônios que é poderosa, né? Quando a gente tem uma TPM, quando a gente entra na menopausa, quando a gente engravida, é um nível muito alto de mudanças hormonais que o homem tem, ele tem andropausa, mas não chega aos pés do que significa uma menopausa para a mulher. Então, tudo isso, e a gente a biologia da gente também sofre interferência do que a gente vive no dia a dia, isso significa uma explosão de demandas e de entendimentos novos e de ressignificações. Então, claro, para nós mulheres é muito mais complexa essa realidade, porque você tem que lidar com muitas frentes. Então, faz sentido que nós sejamos mais atingidas. Como você mantém a saúde mental trabalhando com internet? Olha, é difícil, assim, eu acho que exige um pouco de terapia. Quando eu comecei, porque assim, às vezes tem muito hate do nada. Sim. Às vezes você é elogiada por uma coisa e você é criticada pela mesma coisa. E aí você tem que aprender que o que o outro fala vem dele, né? E não de você. E aí, é aquilo que a gente estava falando, quando a gente se conhece, a gente consegue lidar melhor com tudo, inclusive com o outro. Mas eu acho que assim, até falando dessas demandas de tudo, eu tenho, por exemplo, telefones separados, para chegar a um determinado horário eu poder desligar ali, então eu continuo postando stories, fazendo as coisas, mas já não tô falando com coisas de trabalho e tudo, mas é um ambiente bem complicado, assim. Eu queria entender da doutora também, porque a doutora trabalha, né, na clínica, mas também está ativa nas redes sociais, porque hoje não tem como. Tudo está digital, né? Não importa a área de atuação, o digital, a transformação digital, ela veio e não tem como a gente lutar contra. Como conseguir conciliar? Porque a rede social é uma coisa que é 24/7. Não viagem, durante a viagem. Eu falo muito isso. Aí, quando eu viajo, o pessoal acha, ai, nossa, ela vai lá, olha, tá passeando. Gente, a gente às vezes fica horas, dias fazendo fotos. Conteúdo. Então, as minhas férias nunca são férias. Precisa tirar férias das férias. Essa frase é ótima. Não é? Com criança mas, literalmente, a gente precisa, porque você tá trabalhando, você tá o tempo inteiro ali pensando, ai, deixa eu mostrar isso aqui. Eu tô nesse lugar, olha que legal. E assim, quando a gente gosta do que faz, a gente quer mostrar, né? Então, você vai num lugar, nossa, eu quero mostrar tudo dos mínimos detalhes, porque eu acho que o pessoal vai gostar, isso é grave. Porque a internet quer consumir o humanizado, quer consumir o que é ali que você fala, como é que ela acordou? Como é que ela fez esse cabelo? Quero ver como a Di fez esse cabelo, né? Mas você sabe, Van, eu acho que é importante também falar, eu trago muito isso nas redes. Tem dias que eu não tô legal. Aí eu falo, olha, gente, sei lá, hoje eu tô com enxaqueca, tá? Então eu sumi. Porque eu sou humana. Porque eu sou humana e eu não tô bem e amanhã eu volto. Eu acho que é importante. Assim, claro que não dá pra fazer isso toda hora, até porque, enfim, o algoritmo, ele acaba com a sua conta. Sabe, também tem um limite ali, né, do humanizado, né, doutora? Tem. Eu acho que tem um limite. Eu acho que você também tem que saber até onde você pode expor, não é? Claro. Não perder de vista, não é? De essa coisa da sua privacidade, não é? Eu, assim, pessoalmente, eu acho que eu concilio. Para mim, não é uma coisa desgastante, porque a minha relação com a rede social é uma relação de
Eu diria até que de diversão, entendeu? Eu gosto de escrever, eu gosto de falar alguma coisa, eu não me obrigo a postar coisas, então, porque eu ali não é o meu trabalho. Mas eu imagino que para as pessoas que têm a rede social, né, a profissão de influencer é muito mais desafiador. Porque tem que postar sempre, tem que criar conteúdo, porque isso é o trabalho, é o instrumento de trabalho da pessoa. Para mim não é o meu instrumento de trabalho. Então, se eu não postar 2 dias, 3 dias, não é um problema. Então, isso me ajuda. Mas eu vejo o que algumas pessoas passam, é muito desafiador. Mas eu aprendi agora com a sua fala, porque eu peguei aqui um gancho da leveza. Você disse, eu levo isso com muita tranquilidade. Sim. Acho que se a gente trouxer isso para várias áreas, né? Porque o programa tem as suas redes, né? Mas se eu trouxer isso com leveza, né, e não no lugar da obrigação, mas no lugar do eu vou compartilhar o gostoso, o tranquilo, eu vou ali movimentar as minhas redes com tranquilidade para tudo na vida, eu acho, né? Sim, acho que inclusive, o outro dia eu estava fazendo um levantamento sobre isso, você vai vendo algumas pessoas, não sei se você tem essa experiência, mas você vai vendo algumas pessoas que o jeito como elas postam, o jeito que escreve a legenda, dá uma brecha muito grande para as pessoas entrarem de uma maneira, às vezes, que é muito violenta. E nesse mar aberto da nesse internet. Mar aberto, Sim. Verdade, então você precisa ter um certo cuidado e ir aprendendo. Claro, haters vai ter mesmo que você coloque a coisa mais linda, vai aparecer alguém lá que não gosta, mas isso é da vida. Isso é da vida. Presencialmente isso acontece também, a gente não tem como agradar todo mundo. Mas eu acho que dá para você ir aprendendo como é que você vai se expondo, não é, de uma forma que passe uma coisa de muito mais contribuição do que polemizar tantas coisas, né? É verdade. Eu acho que super agora importante. a doutora trouxe um ponto em Di, porque a gente abriu aqui o programa falando que a doutora tá aqui e que a Di Influencer tá aqui, porque as duas falam com leveza, né, e sem estereotipar e com leveza sobre moda, beleza e saúde mental. Se a gente usa a ferramenta da internet para compartilhar boas práticas, para ajudar o outro, né? Seja no autoconhecimento. Se a gente usa para o bem, que delícia! Então a gente vai ter ali um alcance muito bom. Com certeza. Né? Claro. Aqui a gente está falando de utilizar a ferramenta da internet como mola propulsora para boas práticas e tal. Você percebe essa necessidade de trabalhar a influência da internet nos pacientes? Sim. Isso tem sido cada vez mais frequente no consultório, não é? As pessoas, veja, se comparar, a gente sempre se compara. Comparação é uma coisa que a gente faz desde de criança, Sim. Né? E comparação é parte do desenvolvimento. A gente se compara, não necessariamente isso quer dizer que vai ser algo ruim, não é? Mas eu acho que a gente tem sido bastante bombardeado porque a gente vive numa era da imagem, isso é muito forte. Né? Então as pessoas, e também há uma irrealidade muitas vezes naquilo que está sendo colocado, né? Então as pessoas muitas vezes não têm um senso crítico e não faz uma boa curadoria daquilo que elas seguem, daquilo que elas absorvem. Então fica uma comparação de que, nossa, a minha vida não anda para frente, olha dessa pessoa como é que é. Mas a pessoa não faz a pergunta de como é que foram os bastidores da vida dessa pessoa. Claro. Quem vê close, né? não vê corre, não é? A gente já fala nos bastidores. Eu lembrei que eu descobri recentemente uma prática no budismo. Eu gosto muito de fazer meditação, acho que isso me acalma muito. Também assim. amo. É bom quando a gente acha alguma ferramenta ali para se conectar, né? Nesse mundo que a gente fica... Descansar a mente, né? Exato. E aí eu descobri recentemente que ela chama Kunmie. É uma prática de visualização que você se utiliza como autocomparação. Então, ao invés de eu utilizar, por exemplo, uma pessoa que está muito distante da minha realidade, eu pego um momento meu que eu me senti plena. Ou seja, aquele dia, né, eu tava linda, eu tava feliz, aquele dia eu tava me sentindo bem com a minha imagem, com o que eu transmitia, com a sensação. Aí eu trago aquela imagem para minha meditação criativa, para minha visualização criativa. E dizer, olha, eu quero multiplicar esses momentos de Vanessa, né? E você começa a se comparar e dizendo, olha, mas eu não era sempre assim. Esse dia eu tava assim, mas um dia antes não. Aí na próxima você começa a trazer o upgrade,
da visualização que você teve. Eu achei tão legal. interessante. Sim, muito, muito, porque você se compara no positivo com você, né? Claro! Que isso é uma coisa que muitas vezes não se faz. Então a pessoa fica só naquilo que falta nela. E aquilo que você... Às vezes a gente faz a pergunta, mas tudo bem. Mas se você olhar para trás, como é que você compara com o que é de agora? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Porque está sempre olhando muito mais para Eu frente. nunca tinha pensado, né? gente, até fazer esse tipo de meditação. E não tem umas frases que a gente escuta na internet, que às vezes rolando o feed, que é assim, o que você está vivendo hoje já foi um pedido seu de oração, ou o que você está vivendo hoje é o sonho de uma outra pessoa, valorize o momento. E quando a gente rola o feed, a gente acha que é muito clichê. E não é. Não é. Quando a gente pega isso pra si, né? É uma coisa... Sim. Como você nutre, a sua saúde mental? O que você se nutre na internet? Olha, eu acho que assim, você diz... Quem você segue, o que você vê? Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que é muito importante... Eu falo isso para as minhas seguidoras. Que é muito importante você ver quem você está seguindo. Tem a ver com o que você quer? Tem a ver com o que você gosta? Porque quer queira, quer não, a gente pega o celular ali em algum momento, você tá passando digo assim, a gente parou um pouquinho aqui. Sim, a primeira coisa que a gente faz é quando você vê, você já tá no Instagram, né? Exato. No TikTok, alguma coisa. Então é muito importante você seguir pessoas que tenham a ver, que te inspirem, que tenham a ver com o seu estilo de vida, que propaguem coisas que vão te trazer, agregar algo, ser positivo pra você, porque né? a gente é influenciada Claro. antes das redes. Sempre. Não é? Muito Minha avó já antes. dizia, me diga com quem tu andas que direi quem você é. E eu verdade. até eu crescer, ser mãe, eu falava, que bobagem isso, que bobagem. Mas depois você vai percebendo que a gente se influencia. Quando Claro. você sai muito com uma amiga, você não tá falando como ela? Aí você segue uma pessoa, quando você vê, você tá ali colocando uma roupa. Quando a Di chegou, olha só que interessante. Quando a Di chegou, eu olhei a bota dela e falei, que linda! Porque neste final de semana eu estava num evento sobre saúde mental da mulher e tinha umas 3 mulheres de botas douradas. E eu comentei com a minha assessora que foi comigo, eu falei assim, eu quero muito uma bota dourada, gente, que lindo. Porque eu olhei lá, tinha 3. A hora que a Di chegou, a primeira coisa que eu fiz foi a bota dourada. Eu amo. Não é? Sim. É isso? Não, e sim, influencia, porque a gente vê, a gente quer. A gente quer. Então isso, a gente está trazendo um recorte sem internet. A internet impulsionou e amplificou. Sim, porque você tem a internet 24 horas em qualquer parte do mundo que você esteja, né? Sim, com certeza. E você sabe uma coisa que eu acho muito importante disso que você está falando? Que vem do fato da gente realmente seguir quem tem a ver. Porque você não pode ser influenciado por coisas que não tem nada a ver com você. Por exemplo, eu falo muito isso, porque eu falo de moda. Eu falo, não é tudo que tá na moda que significa que você vai gostar. E que vai ficar bem, vai e que ficar você bom vai pra se você. sentir bonita. Sim. Entendeu? Sim. Ó, vou dar um exemplo qualquer. Aquela sobrancelha que tá na moda agora, aquela arrepiada. Não é que é feio, eu acho lindo em algumas meninas, mas em mim não fica bom, não é por isso que eu vou arrepiar minha sobrancelha. Então, assim, eu falo muito nos stories, entendeu? Aí, sei lá, uma mini saia super... Não gosto, não faz meu estilo, não é por isso que eu tenho que colocar. Então, assim, a gente tem que ter esse Mas a gente feeling. só faz essa escolha, doutora. Olha eu aqui, eu não sou doutora, hein? Você me corrija se eu estiver errada. A gente só consegue ter essa seletividade me confirma, doutora, quando a gente se conhece, não Sim. é? Sim, quando a gente se conhece e a partir desse autoconhecimento você aprende a se aceitar naquilo que você tem. Porque existem coisas em nós que a gente precisa aceitar. Vai mudar tudo na gente? Não vai ser possível. Algumas características nossas a gente tem que aprender a conviver. São alguns limites, são algumas... até o seu físico, não é? A sua estrutura, estrutura física. Não adianta, você não vai ter a estrutura do outro, né? Você não vai ter a história de vida do outro. Então, eu acho que o autoconhecimento, do meu ponto de vista, tem a ver com 2 coisas. Primeiro, você passa a se assustar menos com o que você descobre em você. Você fica menos assustada. Perfeito isso, né? É verdade. Então você consegue ser mais amistosa com você. E eu acho que tem uma aceitação. Isso é muito libertador, quando a gente pode aceitar algo que a gente diz assim, isso aqui
não é do meu perfil. Isso aqui eu não consigo fazer. Isso é né? libertador, essa Então palavra. eu posso me dedicar às coisas que eu faço bem. Eu não preciso fazer tudo bem. Né? A questão da maternidade, você estava falando, que a mulher trabalha, tem filhos. Claro, sempre vai ficar uma coisa faltando. A gente não vai conseguir ser perfeita, né? Em nada, porque a perfeição não é uma medida humana. Né? A gente pode ir galgando a excelência. Tem ferramentas? Vocês utilizam? Eu quero saber das duas. Doutora, você utiliza ferramenta para se equilibrar? Utilizo. Eu sempre que eu estou num momento difícil, e não são poucos, a gente vive, eu tento me conectar o que eu puder com a natureza, de tentar contemplar, olhar ao redor. Muda, né? Muda muito. Eu procuro ler coisas boas, né? Eu procuro ouvir boa música. Você falou que você tem o seu, que você não larga e Não não quer ter largo. alta. Eu também não quero ter alta. Eu acho super importante, porque é uma maneira de você, de vez em quando, você tem algum problema e... Quando a gente se escuta, tem coisa que você fala assim, nossa, eu falei isso. Acontece isso, não acontece, doutora? Sim, Às depois vezes- você se acalma e você fala, nossa... Eu falo, eu Sim. falei Aconteceu isso. ali, hein, Isso gente? pode ser pro bom e pro ruim, né? Sim. Às vezes você fala uma coisa e fala, nossa, gente, eu tô tão evoluída. Ou então você fala uma coisa e fala, então aquela feridinha que ainda tá aqui. Não é? É. Olha, te cortando de novo. Não, Fala. imagina, que isso. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Também acho que se cercar de boas pessoas, de pessoas que nos alimentam, amigos, a família, ouvir uma boa música. Eu gosto muito de série, filmes. Gente, nossa cultura, a gente precisa de cultura. Cultura, diversão e a gente precisa, né? Ai, meninas, eu ficaria aqui conversando com vocês muito tempo. Eu vou dar Também. uma pausa, sabe pra fazer o quê? Entregar um presente, porque além de elogiar, presentear é muito gostoso. Muito. Sério? Ai, que maravilha! Ai, que legal! Olha que caixinha mais linda! Ai, Presente. Um quentinho Ai, no que coração para as minhas lindo. Muito convidadas. obrigada, Vanessa. Muito Ai, obrigada. amei. Com brilho ainda. Eu amo um brilho. Tá vendo? Olha, isso Ai, aqui obrigada, é perfeito. Van. Que delícia, gente, que bom. Ai, Ó, obrigada. De onde a gente te encontra, onde a gente encontra a Di Fernandes, onde a gente acompanha toda essa influência gostosa nas redes. Gente, eu tô basicamente no Instagram, então eu falo sobre moda, sobre beleza, sobre autoestima, mostro muito do meu dia a dia, das coisas. O meu Instagram é Di Fernandes, com S no final, e tô por lá. Ai, que delícia, que gostoso. Doutora, eu aposto que tem muitas donas e deusas aí que agora quer falar com você, doutora. Como é que a gente faz pra te encontrar? Olha, eu estou no Instagram, que é @blenda_pc. Tenho o meu consultório, né? E daqui um tempo eu espero lançar o meu podcast que eu estou preparando aí. Você vai Ai, lançar, a que gente vai legal. acompanhar Vamos toda ver. essa cobertura, pode ser? Claro, Ah, que claro. delícia, que delícia. Vamos ver. Mas a gente consegue agenda com a doutora? Nesse momento agora eu estou com a agenda mais cheia, porque estou com outras coisas pessoais, Mas né? quem disser que viu a doutora no programa, dona, ela vai dar uma... Não, mas- ela vai mas- tentar, tá bom? Mas se quiser procurar, eu sempre dou um jeito, eu Claro. indico e converso um pouquinho, a gente encaminha. Ah, que lindas. Muito obrigada, Muito meninas. Eu obrigada. amei esse papo. Eu também amei. Muito Delícia. legal. Ó, Obrigada. eu te encontro semana que vem aqui, tá bom? Combinado? Um beijo.